9 de setembro de 1976. Em um complexo rigidamente vigiado em Pequim, o homem que comandou cerca de um quarto da população mundial por quase 3 décadas dava seus últimos suspiros. A morte de Mao Zedong só seria divulgada ao mundo 16 horas mais tarde, um atraso que demonstrava o pavor de seus aliados mais próximos diante do caos que poderia se seguir. Mas a verdadeira brutalidade não aconteceu apenas em seus derradeiros instantes. Ela estava presente na desesperada disputa por poder que consumiu seus colaboradores mais íntimos, nas traições que marcaram seus últimos anos e na chocante realidade de quão completamente isolado ele havia se tornado do próprio povo que dizia representar. O que realmente ocorreu naquelas horas agonizantes continua sendo um dos segredos mais bem guardados da história. No início de 1976, a saúde do presidente Mao tornara-se o segredo de Estado mais sensível da China. Seus médicos haviam descoberto algo que jamais lhe seria revelado. Ele sofria de esclerose lateral amiotrófica, conhecida popularmente como a doença de Lou Gehrig. Essa enfermidade devastadora estava, pouco a pouco, tirando-lhe a capacidade de se mover, falar e até mesmo engolir, enquanto sua mente permanecia tragicamente lúcida para testemunhar o próprio declínio físico. Os primeiros sinais haviam surgido anos antes. As célebres demonstrações de natação de Mao no rio Yangtze, antes usadas como prova de vigor e vitalidade ao povo chinês, haviam cessado silenciosamente. Suas aparições públicas tornaram-se cada vez mais escassas, e quando ocorriam, observadores atentos notavam o tremor em suas mãos, a fala arrastada e a dificuldade para executar movimentos simples. Seu médico pessoal, Dr. Li Zisui, havia jurado sigilo absoluto sobre o estado de saúde do líder. Mais tarde, ele revelaria que a deterioração física de Mao se estendia por quase uma década. Mas a real gravidade da doença era conhecida apenas por um pequeno círculo da equipe médica de maior confiança. O próprio Mao foi mantido no escuro sobre o diagnóstico, sendo informado apenas de que sofria dos efeitos da idade avançada e de uma vida inteira de tabagismo pesado. Esse segredo era politicamente explosivo. No sistema chinês, em que o presidente era quase venerado como uma figura divina, qualquer sinal de fragilidade poderia provocar uma enorme convulsão social. O Partido Comunista havia construído toda a sua legitimidade na suposta invencibilidade de Mao. Admitir que o líder supremo estava morrendo significaria reconhecer que todo o sistema também poderia ser mortal. O encobrimento se estendeu a todos os níveis do governo. Fotografias oficiais eram cuidadosamente planejadas para disfarçar a condição do presidente. Quando dignitários estrangeiros visitavam o país, os encontros eram deliberadamente breves, e Mao era posicionado de modo a esconder seus tremores. Até mesmo alguns de seus aliados políticos mais próximos não tinham conhecimento pleno da gravidade da situação. Mas ocultar a doença de Mao seria apenas o início de uma farsa muito mais ampla e perigosa, prestes a abalar os escalões mais altos do governo chinês. À medida que sua saúde declinava, um vácuo de poder começou a se formar no coração da política nacional. Nesse espaço surgiram 4 figuras que ficariam conhecidas como a Gangue dos Quatro, grupo que incluía a própria esposa de Mao, Jiang Qing, e seus 3 aliados mais leais, Zhang Chunchao, Yao Wenwan e Wang Hongwen. Jiang Qing, que passara grande parte do casamento afastada da política, começou a se projetar como porta-voz e intérprete dos supostos desejos do marido debilitado. Ela afirmava conhecer sua verdadeira vontade e se posicionava como guardiã de seu legado revolucionário. Sua transformação, de ex-atriz a uma das figuras mais poderosas da política chinesa, foi tão repentina quanto impressionante. Os 3 homens que se uniram a ela eram igualmente ambiciosos. Jiang Chunchao era um veterano teórico do partido, responsável por desenvolver justificativas ideológicas para a Revolução Cultural. Yao Wenwan, mestre da propaganda, usou sua escrita para lançar algumas das campanhas políticas mais destrutivas da história chinesa. Já Wang Hongwen, o mais jovem do grupo, era um ex-operário que ascendeu na hierarquia durante o caos da Revolução Cultural.
Juntos, os quatro começaram a consolidar seu domínio sobre a máquina governamental. Tomaram controle da mídia estatal, garantindo que apenas sua versão dos desejos de Mao chegasse ao conhecimento do povo. Colocaram aliados em posições estratégicas dentro do Partido Comunista e, de maneira ainda mais perigosa, passaram a eliminar rivais por meio de expurgos, que fariam, em comparação, seus atos posteriores parecerem quase brandos. O principal alvo era Zhou Enlai, o respeitado primeiro-ministro que, de forma quase milagrosa, conseguira manter sua posição apesar do caos político da Revolução Cultural. Zhou havia conquistado a admiração do povo chinês ao trabalhar para suavizar os piores excessos das políticas de Mao, salvando discretamente milhares de funcionários da perseguição e atuando nos bastidores para manter o governo funcionando mesmo nos períodos mais sombrios da turbulência política. A Gangue dos Quatro via em Zhou Enlai seu maior obstáculo. Sua enorme popularidade entre o povo e suas amplas conexões dentro do governo o tornavam um adversário formidável. Porém, Zhou carregava uma fraqueza fatal que o grupo pretendia explorar. Ele estava gravemente doente com câncer. No início de 1976, o palco estava preparado para um confronto que decidiria não apenas quem sucederia Mao Zedong, mas também o rumo que a China tomaria após sua morte. Em 8 de janeiro de 1976, o primeiro-ministro Zhou perdeu a batalha contra um câncer de bexiga. Sua morte deveria ter sido um momento de profundo luto nacional. Zhou era amplamente respeitado como um líder que trabalhara incansavelmente pelo bem-estar do povo chinês, muitas vezes protegendo a população dos piores excessos das campanhas revolucionárias de Mao. Mas a Gangue dos Quatro tinha outros planos. Em um ato de frieza política que chocou até mesmo dirigentes experientes do partido, Jiang Qing e seus aliados proibiram qualquer demonstração pública de pesar por Zhou. Não foi permitido funeral de Estado, nem cerimônias memoriais. A mídia oficial recebeu ordens para silenciar qualquer referência ao sofrimento da população ou à comoção que a morte do premier provocara em todo o país. Essa decisão se revelaria um erro de cálculo desastroso. O povo chinês, exausto por anos de caos político e privações econômicas, via Zhou como um símbolo de estabilidade e humanidade. Sua postura discreta e suas tentativas de proteger cidadãos comuns da perseguição política haviam lhe garantido um espaço permanente no coração da população, algo que nenhuma propaganda conseguiu apagar. Apesar da proibição, milhões de pessoas começaram a se reunir na Praça da Paz Celestial para prestar homenagens a Zhou. Levaram flores, cartazes, poemas e bilhetes escritos à mão. As manifestações, embora pacíficas, foram inéditas em tamanho e em seu desafio aberto à autoridade do partido. A resposta da Gangue dos Quatro foi imediata e implacável. A polícia de Pequim foi enviada para dispersar a multidão. Aqueles que carregavam cartazes ou poemas foram detidos no ato. Muitos sofreram agressões físicas, e alguns suspeitos de organizar as homenagens simplesmente desapareceram. Até hoje, o número exato de mortos ou executados após esses protestos permanece desconhecido. Entre os tarvos políticos dessa repressão estava Deng Xiaoping, um veterano líder comunista que vinha sendo gradualmente reabilitado após anos de perseguição durante a Revolução Cultural. A Gangue dos Quatro o acusou de ligação com as manifestações da praça e, pela segunda vez em sua carreira, ele foi destituído de todos os cargos e expulso do partido. Esse novo expurgo de Deng seria mais tarde lembrado como outro erro crítico do grupo. Ao afastar um dos poucos líderes que possuíam as habilidades políticas e as relações necessárias para manter o partido unido, eles fragilizaram ainda mais um sistema já instável. Contudo, o inimigo mais implacável não era um rival político específico, e sim o tempo. A saúde de Mao piorava rapidamente, e todos em seu círculo íntimo sabiam que sua morte poderia ocorrer a qualquer momento. Em 27 de maio de 1976, Mao fez sua última aparição pública. O primeiro-ministro do Paquistão, Zulfikar Ali Bhutto, visitava Pequim, e o protocolo exigia que o presidente chinês se reunisse com esse importante aliado. As imagens captadas naquele dia se tornariam algumas das mais impactantes da história política moderna. As fotografias mostravam um homem visivelmente à beira da morte. O rosto de Mao estava magro, encurvado, com o olhar perdido.
Ele mal conseguia manter-se ereto na cadeira, precisando do auxílio de assistentes para se posicionar diante das câmeras. Seu antigo queixo duplo desaparecera, substituído por pele flácida que pendia do maxilar. O detalhe mais perturbador era o tremor incontrolável de suas mãos durante todo o encontro, evidência clara da doença neurológica que devastava seu corpo. A delegação paquistanesa ficou abalada com a cena. Bhutto, que esperava encontrar o vigoroso líder revolucionário com quem não tinha correspondência há anos, deparou-se com um ancião, frágil, que parecia alternar entre momentos de consciência e confusão. A reunião foi encerrada sobre a justificativa de problemas de agenda. Na realidade, Mao estava simplesmente debilitado demais para continuar. As fotos foram divulgadas pelo governo chinês, mas tiveram o efeito contrário ao esperado. Em vez de transmitir a imagem de um líder ainda forte, deixaram claro para o mundo que o presidente estava à beira da morte. As imagens se espalharam rapidamente, levando agências de inteligência estrangeiras a se preparar para a inevitável turbulência política que viria após sua morte. Mais grave ainda, as fotos tiveram um impacto devastador sobre o próprio Mao. Ao ver sua aparência, ele teria ficado horrorizado. De acordo com sua equipe, mergulhou em profunda depressão e afastou-se ainda mais do público. Ele nunca mais permitiu ser fotografado ou receber líderes estrangeiros. Essa última aparição marcou o fim de sua participação ativa no governo. A partir daí, Mao permaneceu recluso em seus aposentos privados, dependendo de um pequeno grupo de médicos e enfermeiros para suas necessidades mais básicas. Do lado de fora de seus aposentos, a disputa pelo comando da China se intensificava. A nação mais populosa do planeta estava, na prática, sendo governada por um homem à beira da morte, que já mal conseguia falar, tinha movimentos extremamente limitados e era mantido vivo apenas com o que havia de mais avançado em tecnologia médica disponível à época. Por trás das paredes rigorosamente vigiadas do complexo particular de Mao Zedong, desenrolava-se um drama médico que teria profundas consequências para a história chinesa. No verão de 1976, o estado de saúde de Mao havia se agravado a ponto de ele necessitar de supervisão médica constante. Já não conseguia caminhar sem apoio, sua fala tornara-se quase incompreensível e engolir era um desafio cada vez maior. O Dr. Li Zizui, seu médico pessoal, enfrentava uma situação praticamente impossível. A equipe médica sabia que Mao estava morrendo, mas havia recebido ordens explícitas de que, em hipótese alguma, o presidente poderia falecer sob seus cuidados diretos. As implicações políticas eram perigosíssimas. Qualquer profissional responsável por ele no momento da morte poderia ser acusado por rivais políticos e até mesmo condenado à execução. Para prolongar sua vida, a equipe passou a recorrer a medidas cada vez mais desesperadas. Equipamentos de suporte vital foram instalados em seus aposentos, incluindo máquinas para auxiliar a respiração e tubos de alimentação para garantir nutrição mínima. Um esquema de enfermagem ininterrupto 24 horas por dia foi montado com turnos de profissionais para monitorar seus sinais vitais. No entanto, o maior desafio não era médico, e sim político. Cada decisão sobre o tratamento precisava da aprovação de um comitê que incluía integrantes da Gangue dos Quatro. Jiang Qin, em especial, exigia participar de todas as deliberações. Mesmo sem qualquer formação na área, ela frequentemente ignorava recomendações médicas e insistia em procedimentos que a equipe sabia ser inúteis ou até prejudiciais. A tensão entre médicos e dirigentes atingiu o ponto máximo em agosto de 1976, quando Mao sofreu o que parecia ser um leve derrame. Os médicos queriam transferi-lo imediatamente para um hospital, mas Jiang Qin recusou, alegando que a mudança poderia atrair atenção excessiva e provocar rumores sobre sua real condição. Essa escolha se mostraria fatal. Sem os cuidados adequados de um hospital, a saúde de Mao piorou rapidamente. No início de setembro, era evidente que ele tinha apenas alguns dias de vida. Entretanto, a liderança política ainda não estava preparada para o que viria após sua morte.
A Gangue dos Quatro elaborava planos para aproveitar o falecimento do líder e eliminar adversários, acreditando poder se consolidar como a nova elite governante da China. O que eles não sabiam é que seus inimigos já tramavam estratégias diferentes. Na madrugada de 28 de julho de 1976, às 3h42, a terra sob a cidade industrial de Tangshan começou a estremecer. O que se seguiu foi um dos desastres naturais mais letais da história chinesa. Um terremoto que matou cerca de 242 mil pessoas e deixou centenas de milhares sem lar. Para o povo chinês, educado em antigas tradições que associavam catástrofes naturais a mudanças políticas, o momento do terremoto soou como um presságio. Segundo a filosofia clássica, grandes desastres indicavam que a dinastia no poder havia perdido o mandato do céu, a aprovação divina que legitimava seu governo. O fato de o tremor ter ocorrido justamente enquanto a saúde de Mao se deteriorava e as tensões políticas chegavam ao limite pareceu, para muitos, mais que mera coincidência. Conversas sussurradas em mercados e fábricas passaram a especular sobre o que o desastre significaria para o futuro do país. A resposta oficial ao terremoto apenas reforçou essas inquietações. Os trabalhos de resgate foram prejudicados por manobras políticas, já que autoridades locais temiam agir sem a permissão de Pequim. A Gangue dos Quatro enxergou no desastre uma oportunidade de autopromoção, usando o controle da mídia estatal para exaltar sua suposta eficiência, enquanto insinuava falhas de seus rivais. Ainda mais revelador era o silêncio de Mao diante da crise. Em épocas anteriores, tragédias naturais haviam servido como palco para que ele demonstrasse liderança e proximidade com o povo. Agora, acamado e quase inconsciente, só podia ouvir relatos da catástrofe trazidos por assessores. O terremoto trouxe ainda um impacto mais imediato para a política em Pequim. Deixou claro que a China enfrentava desafios gigantescos que exigiam uma liderança sólida e prática. Em contraste, a retórica ideológica e as disputas internas da Gangue dos Quatro pareciam cada vez mais irrelevantes diante do sofrimento real da população. Dentro da alta cúpula do Partido Comunista crescia a percepção de que a China necessitava de dirigentes pragmáticos e experientes, capazes de enfrentar crises reais em vez de fabricar tensões artificiais. Esse sentimento se tornaria decisivo na disputa pelo poder que estava prestes a acontecer. Quando o verão de 1976 deu lugar ao outono, todos nos bastidores políticos de Pequim sabiam que uma mudança profunda era inevitável. A única dúvida era se essa transformação ocorreria por meio de uma transição política controlada ou através de algo muito mais abrupto e imprevisível. O declínio final de Mao Tse-tung começou com um infarto em março daquele ano. O episódio foi suficientemente grave para exigir intervenção médica imediata, mas a liderança do partido insistiu que tudo fosse mantido em absoluto sigilo. Nem mesmo altos quadros do governo foram informados sobre a real condição do presidente, criando uma situação perigosa, em que decisões cruciais eram tomadas por pessoas que desconheciam a gravidade da limitação física de Mao. Um segundo ataque cardíaco ocorreu no fim de junho, ainda mais severo, deixando-o acamado e sob vigilância constante. Os médicos sabiam que seu coração estava à beira do colapso, mas estavam proibidos de compartilhar qualquer prognóstico fora da equipe médica restrita. Enquanto isso, o chamado Grupo dos Quatro continuava emitindo comunicados e diretrizes em nome de Mao, mesmo com ele cada vez menos capaz de participar de qualquer deliberação importante. As consequências políticas desses episódios iam muito além da saúde pessoal do líder. Cada nova crise médica intensificava a rivalidade entre facções dentro do Partido Comunista. O Grupo dos Quatro explorava seu acesso a Mao para sustentar que apenas eles conheciam seus verdadeiros desejos. Em contrapartida, outros dirigentes começaram a questionar se a atual liderança teria condições de conduzir a transição que todos sabiam ser inevitável. O Agua Feng, um quadro relativamente pouco conhecido, alçado ao cargo de primeiro-ministro após a morte de Zhou Enlai, encontrava-se em uma posição cada vez mais delicada. Ele havia sido escolhido, em parte,
por ser visto como alguém neutro, que não ameaçaria nenhuma das facções. Agora, porém, era forçado a escolher um lado em uma disputa que definiria o futuro do país. O terceiro e derradeiro infarto aconteceu em 5 de setembro de 1976. Foi devastador, atingindo uma área muito maior do coração de Mao que os anteriores. Sua equipe médica compreendeu de imediato que aquele era o início do fim. Os sinais vitais tornaram-se instáveis, e ficou evidente que ele não resistiria por muito mais tempo. Mesmo nesse momento extremo, as considerações políticas prevaleceram sobre as médicas. A decisão sobre quando desligar os aparelhos, como comunicar a morte e quais seriam os próximos passos, cabia à liderança do partido. O grupo dos 4 começou a preparar uma tomada de poder que, acreditavam, garantiria sua supremacia sobre a China. Eles não imaginavam que seus adversários já articulavam planos bem diferentes. Naquele 5 de setembro, enquanto Mao agonizava, 2 dramas paralelos se desenrolavam em Pequim. No hospital particular, os médicos lutavam para manter o presidente vivo, mesmo sabendo que os esforços eram em essência inúteis. Nos corredores do governo, os possíveis sucessores davam início à fase final de uma disputa que decidiria o destino do país. Jiang Qing aproveitava aquelas horas decisivas para tentar se afirmar como herdeira legítima de Mao, alegando ter recebido instruções finais do marido. Embora ninguém pudesse confirmar tais conversas, ela passou a contatar comandantes militares e líderes regionais em busca de apoio à sua pretensão. Seus 3 aliados do grupo dos 4 também se moviam com rapidez. Jiang Chuno empenhava-se em assegurar o controle da mídia estatal, consciente de que dominar a narrativa sobre a morte de Mao significava vantagem estratégica. Yao Wenhuan preparava materiais de propaganda para justificar uma futura ascensão. Wang Hongwen buscava apoio entre jovens quadros do partido que haviam ganhado destaque durante a Revolução Cultural. Mas eles não eram os únicos em ação. Huang Guofang, o premier em exercício, discretamente formava uma coalizão com líderes militares e veteranos do partido, horrorizados com a possibilidade de a gangue dos 4 assumir o poder. Entre esses aliados estava Yak Anyang, ministro da Defesa, que detinha acesso direto a grande parte da estrutura militar chinesa. Enquanto isso, o quadro clínico de Mao tornava-se cada vez mais crítico. Os médicos sabiam que ele poderia falecer a qualquer instante, mas recebiam ordens conflitantes sobre os cuidados a prestar. Alguns queriam prolongar sua vida a todo custo, enquanto outros pareciam mais preocupados em assegurar que a morte ocorresse em um momento politicamente conveniente. Em 8 de setembro, o estado de saúde de Mao piorou de forma irreversível. Ele perdeu completamente a consciência e seus sinais vitais entraram em colapso acelerado. A equipe médica estava ciente de que o desfecho era inevitável, mas ainda assim tinha ordens para não preparar nada para o pós-morte. O grupo dos 4 aproveitou essas últimas horas para executar seus derradeiros movimentos em busca do poder. Eles tentaram assumir o controle de prédios-chave do governo em Pequim e garantir o apoio de unidades militares posicionadas ao redor da capital. Acreditavam que, caso conseguissem apresentar ao povo chinês e à comunidade internacional um fait accompli, um fato consumado, sua posição se tornaria inquestionável. O que não imaginavam era que seus rivais não apenas conheciam seus planos, como também atuavam ativamente para frustrá-los. O palco estava preparado para um confronto que seria decidido não nas horas seguintes à morte de Mao, mas nos minutos decisivos logo após seu falecimento. Exatamente às 0h10 de 9 de setembro de 1976, o coração de Mao Zedong parou de bater. Mesmo morto, ele permanecia uma poderosa arma política. O pequeno grupo presente naquele momento enfrentava uma escolha crucial: a quem avisar primeiro e quando divulgar a notícia. O cálculo político, mais do que a tristeza, guiava cada decisão. Jiang Qing, em vez de lamentar o marido, começou imediatamente a telefonar para seus aliados. A gangue dos 4 pretendia adiar o anúncio da morte enquanto consolidava seu domínio.
A facção de Huang percebeu a manobra e iniciou comunicações urgentes com os chefes militares. Durante 16 horas, o líder da nação mais populosa do mundo permaneceu morto em segredo, enquanto facções disputavam os bastidores do poder. Quando o comunicado oficial finalmente foi divulgado, às 16 horas, o texto pedia unidade, mas escondia a verdadeira batalha em curso. Para os mais atentos, os sinais de qual grupo estava prevalecendo já eram evidentes. Menos de um mês depois, em 6 de outubro de 1976, ocorreu uma das viradas políticas mais surpreendentes da história contemporânea. A Gangue dos Quatro, que parecia prestes a assumir a liderança, caiu em uma armadilha cuidadosamente preparada. Huang Wang, o ministro da Defesa Yaxian Ying e o chefe de segurança Wong Dongxing arquitetaram a operação. O plano, ousado em sua simplicidade, consistia em atrair o grupo para uma reunião fictícia do burô político e prendê-los de maneira simultânea. Os três foram chamados separadamente ao grande salão do povo, acreditando que participariam de uma importante discussão sobre a sucessão. Em vez disso, encontraram-se cercados por forças de segurança leais. A captura de John Ting exigiu uma abordagem mais ardilosa, uma visita enganosa já tarde da noite ao seu complexo residencial. Quando percebeu a armadilha, ela entrou em pânico, gritando sobre sua suposta legitimidade para herdar o legado de Mao. Em poucas horas, as 4 figuras mais influentes da China depois de Mao estavam presas. Nenhum disparo foi feito, não houve violência e a população permaneceu alheia a tudo. Quando as detenções foram anunciadas, o povo chinês reagiu com enorme alívio e entusiasmo. Os símbolos do caos da Revolução Cultural, enfim, desapareciam. O golpe incruento marcou o fim da crise imediata após a morte de Mao. Mas esse desfecho foi apenas o início de uma longa transformação. O julgamento da Gangue dos Quatro, em 1980, tornou-se um marco na história chinesa, representando a primeira vez em que altos dirigentes comunistas foram responsabilizados publicamente. Transmitido para todo o país, o processo permitiu que a população assistisse à justiça sendo feita. Jiang Qing manteve-se desafiadora, interrompendo as audiências e alegando que apenas cumpria ordens de Mao, chegando a se comparar a um cachorro que morde quando o dono manda. Jiang Chuno permaneceu em silêncio, enquanto Wang Hongwen e Yao Wenyuan expressaram arrependimento e colaboraram com os promotores. O julgamento revelou dados impressionantes de perseguição. 750 mil pessoas foram alvejadas politicamente e mais de 34 mil perderam a vida. Esses números representavam apenas uma fração do custo humano total da Revolução Cultural. O tribunal deixou claro que a violência havia sido deliberadamente planejada por líderes políticos e não resultado de uma revolta espontânea. As sentenças foram duras. As condenações à morte de Jiang Qing e Jiang Chumo foram posteriormente comutadas para prisão perpétua. Wang Hongwen também recebeu prisão perpétua, enquanto Yao Wenyuan foi condenado a 20 anos de reclusão. Enquanto a Gangue dos Quatro respondia perante a justiça, a imagem de Mao permaneceu em grande parte resguardada de críticas diretas. Embora tenha sido a autoridade suprema por trás das políticas que conduziram ao caos, suas últimas horas simbolizaram o fim de uma era revolucionária e o começo de algo totalmente diferente. A disputa pelo poder, desencadeada após sua morte, expôs um sistema político perigosamente dependente da figura de um único líder. Um homem que, ao final, já não possuía controle efetivo. A tentativa fracassada de golpe da Gangue dos Quatro representou o derradeiro suspiro da política da Revolução Cultural. Suas prisões abriram caminho para uma liderança mais pragmática, que transformaria a China em uma potência econômica global. O homem que afirmava agir em nome do povo morreu isolado, cercado apenas por conspiradores e pela equipe médica. Sua morte revelou que o culto à personalidade que ele próprio alimentou era, no fundo, um vazio, uma fachada que desmoronou num instante em que ele partiu.
Setembro de 1976 alterou para sempre o destino de mais de 1 bilhão de pessoas, provando que mesmo os sistemas mais poderosos dependem, em última análise, de seres humanos frágeis. A morte de Mao Zedong expôs de maneira cruel o quanto um sistema baseado em culto à personalidade pode ser instável. Durante décadas, a China foi moldada pela imagem de um líder visto quase como divino, e qualquer sinal de fraqueza era tratado como ameaça ao próprio Estado. Quando a doença finalmente o imobilizou, o poder se tornou uma moeda em disputa, revelando que, por trás da propaganda de unidade, havia apenas humanos movidos por ambição, medo e necessidade de sobrevivência política. O terremoto de Tangshan, lido como um presságio, reforçou a sensação de que forças maiores estavam em jogo, lembrando a todos que nenhum regime é eterno. A população, silenciada por anos, mostrou que, mesmo em contextos autoritários, a memória coletiva pode desafiar ordens e impor sua presença. Essa história serve como um alerta atemporal sobre os riscos de centralizar poder em uma única figura, pois quando o líder cai, todo o sistema vacila. A trajetória final de Mao Zedong ensina que a verdadeira força de uma nação não reside em um líder isolado, mas em instituições sólidas, capazes de resistir a crises e mudanças. Ao esconder a doença do presidente, o Partido Comunista criou um vácuo perigoso que quase levou a China a um golpe interno. A prisão pacífica da Gangue dos Quatro mostrou que, mesmo em regimes autoritários, a estratégia e a organização podem evitar derramamento de sangue. O episódio também demonstra que o poder, quando construído sobre medo e manipulação, é efêmero. Aqueles que pareciam invencíveis foram derrotados em poucas horas, enquanto a população, que sofrera anos de repressão, encontrou novo fôlego para buscar estabilidade. Em qualquer sociedade, a lição é clara: líderes passam, mas as consequências de suas decisões ecoam por gerações. E cabe ao povo e às instituições garantir que o futuro não dependa da vontade de um único indivíduo. Agora me diz, qual personagem dessa história você acha que mais influenciou a China que conhecemos hoje? Se você estivesse na equipe médica de Mao, teria revelado a verdade sobre sua doença, mesmo correndo risco de vida? Escreve aqui nos comentários que eu quero muito saber. Gostou dessa história cheia de conspiração e reviravoltas? Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para acompanhar mais relatos surpreendentes da história mundial.